Eu quero ler um texto bíblico que está lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, eu vou ler na NVT mesmo. Versículo 13. E aqui nós vamos encontrar uma instrução do apóstolo Tiago sobre a sabedoria. Há dois tipos de sabedoria: a sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. E, normalmente, nos conflitos, nós estamos nos movendo por uma dessas duas sabedorias. Então, eu peço que você fique comigo e não saia, para que a gente possa receber o alimento da palavra de Deus para o nosso espírito. Vamos ler juntos, então? Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com humildade, que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração a inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Mas, vamos lá, continue comigo. Antes, são terrena, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão, conflito e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também pacífica e sempre amável, disposta a ceder aos outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera, e aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e juntarão uma colheita de justiça. Eu quero ler de novo esse último versículo que diz assim: aqueles que são pacificadores vão plantar o quê? Plantarão sementes de paz e juntarão, ou seja, vão colher uma colheita de justiça. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, sua palavra será agora ministrada e toda autoridade pertence a ti, toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Eu peço que o Senhor me tome agora, me submeto à tua palavra, me submeto à tua vontade, para ser instrumento nas tuas mãos. Purifica meus lábios, meus pensamentos, meu coração, para que a sua palavra seja nesta noite entregue de um modo simples, de um modo impactante, e que nós saímos daqui edificados, fortalecidos no Senhor, e que a sua palavra seja útil, Senhor Deus, para nos instruir e assim vivermos para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos um pouco sobre a questão dos conflitos com filhos, conflitos também, o ensino que nós devemos dar aos nossos filhos, de maneira que eles se tornem verdadeiramente pacificadores, sejam treinados para isso, e isso começa em casa. Mas nós também pensamos que, além das criancinhas pequenas que brigam, é normal, né? Alguém aqui, quantos têm filhos pequenos ou tiveram filhos pequenos? Levante a mão. Alguém ensinou o seu filho a brigar com o irmão dele? Meu filho, agora eu vou te ensinar a brigar. Você já ensinou o seu filho a ser invejoso? Meu filho, eu vou te ensinar, agora você vai aprender a ser invejoso. Você já ensinou o seu filho a mentir? Quem ensinou? Vou te treinar a mentir, meu filho. Venha para cá, eu vou te ensinar você a mentir. Alguém ensinou o seu filho a mexer nas coisas alheias? Alguns ensinaram, né? Mas aqui acho que ninguém. Porque isso parece que as crianças elas já crescem com essa tendência. Elas já vêm de fábrica com o defeito. E
quando elas se sentem pressionadas, acuadas por alguma coisa errada que elas fizeram, na verdade, elas já arrumam uma boa desculpa, ou seja, uma mentira. E assim elas vão achando um caminho para poder ludibriar e fugir da disciplina, fugir de ser chamada a atenção, de ficar de castigo, de perder algum benefício. Então elas começam a criar situações. E é muito comum você ver os pequenos brigando, e aí ele sempre vai dizer, a culpa foi dele. A culpa foi dela. Foi ela, papai, foi ele, mamãe. E o interessante, queridos, é que como nós não ensinamos os nossos filhos, desde pequenininho, a serem pacificadores, eles vão crescendo como estimulados a viver em conflito, sem resolver os conflitos. E aí eles crescem, e às vezes as situações vão ficando mais difíceis de controlar, porque eles vão ficando fortes, eles têm força, eles têm opinião, eles batem na mesa, ele fecha a porta com força, ele bate o pé, não é verdade? Então é muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade de criar os nossos filhos desde pequenos, para que eles sejam pacificadores. O pacificador não é aquele que foge do conflito, mas é aquele que enfrenta o conflito biblicamente, não é? Não é aquele que é o amante da paz, se cala por tudo para não ter briga, mas fica ali dentro remoendo, né? E vai passando o tempo, chega uma hora, quando a panela de pressão não sai o ar, o que acontece com ela? Ela explode, e a explosão de uma panela de pressão é terrível. Assim acontece com muitos de nós, que não tratam os conflitos, vão empurrando com a barriga, né? Vão jogando para debaixo do tapete, e chega um momento que você vai dizer assim, gente, eu não acredito, fulano e beltrano se separaram? Não, não é possível. Eles pareciam tão unidos, a gente encontrava com eles na igreja, sempre sorrindo, segurando na mão um do outro, era invejável aquele casal. E do nada o fulano chega, ou a fulana, e diz, eu quero o divórcio, eu não aguento mais. Sabe por quê? Não aplicam a palavra de Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é um dos princípios mais poderosos. Como nós lemos ainda há pouco aqui, Tiago fala que aqueles que são pacificadores plantam semente de paz. E eles vão ter uma colheita de justiça. Mas olhe, com o passar do tempo, nós vamos vendo os nossos filhos, portanto, crescerem, e muitos deles brigam. Tem filhos, eu já conheci algumas famílias assim, que vivem até hoje brigados. Não se falam nem quando um dos pais morre. Eu já vi isso. Porque eles têm uma ira, uma rincha, de criança, e nunca sentaram para dizer, meu irmão, me perdoe, eu te ofendi. Minha irmã, me perdoe, eu te ofendi. E como que o crente deve tratar isso? Os irmãos que são cristãos, os irmãos de sangue, né? Nós falamos em lições atrás sobre os 4 Vs. Vs, né? Coloca aí, querido. É o próximo. E aí está, tomara que dê para vocês ler. O primeiro V, quando você está num ambiente de conflito, é que esse problema, que esse conflito você precisa vise, né, a glória de Deus. E aí, tem um textozinho para ajudar a gente a entender isso. Eu vou contratar o Rafael, pode ajudar, Rafael? Para ajudar a ler, vocês leem com ele. Vamos lá? Os conflitos são, de fato, oportunidade tanto para nós esbaldarmos na carne, como também glorificar a Deus. Pois é. Então, os conflitos nos dão uma oportunidade de colocar toda a nossa ira, toda a nossa capacidade de potencializar o problema. Assim como são uma grande oportunidade de nós aplicarmos os princípios de Deus e aquele problema se tornar uma boa história futura para a glória de Deus. Não é? O segundo V Rafael? Não ataque sem antes tirar a trave. Não. Lá em cima, veja primeiro. Ah, tá. Vou vir para cá só por causa do som aqui. Veja a trave no seu olho, não ataque sem antes tirar a trave do seu olho. Quando você ataca sem se autoexaminar, Jesus chama isso de hipocrisia. Então,
Quando você perceber que há um conflito, que o Moisés fez uma coisa errada, né? É importante que aquele que está envolvido no conflito, ele primeiro se examine. Porque senão ele vai ouvir assim, quem é você para falar isso? Seu, pontinho, pontinho, pontinho. Como é? Você falou isso? Aí começa. Então, você primeiro precisa se examinar. Uma coisa muito importante, especialmente nos casais, é fazer esse exame. Mas também nos irmãos, os irmãos adultos que brigam. Então, para que você não aparente ser, né, um hipócrita, é importante que você primeiro veja a trave que está no seu olho, antes de falar do cisco que está no olho do seu irmão. Está em Mateus, né? Está aí a referência, se você quiser ler depois, Mateus capítulo 7, versículo 5, porque é muito fácil você se tornar como um acusador. É muito difícil, ou é mais difícil, nós admitirmos que erramos, mas temos rapidez, somos ágeis em acusar. Então, o segundo V é, veja primeiro a trave no seu olho. Terceiro, Vá e mostre o erro do seu irmão. agora o que é proibido? Eu tentei chamar atenção aí. Né? É proibido o quê? Atacar as falhas do outro, Uhum. evitar o confronto por medo e aceitar tudo. Nenhuma dessas atitudes é correta ou bíblica. Ok, só um segundo. Então, o primeiro ponto aí, é muito fácil você atacar o seu marido, a sua esposa, até mesmo os seus filhos ou seus irmãos, sem examinar a si mesmo, sem ter uma habilidade não ofensiva para chamar a atenção do outro. Esse é um ponto muito importante, você saber entrar na hora do conflito com uma palavra de sabedoria e não que estimule ainda mais a ira do outro, né? E a explosão aumente. Depois, evite o confronto, evitar, né, o confronto por medo e aceitar tudo. Aí é o oposto. Esse é um outro, tá bom, eu vou aceitar. Não, não, não. Você precisa resolver a questão. Se você aceita tudo, evita o conflito. É o exemplo da panelinha de pressão, né, que vai enchendo de ar, vai enchendo, né? E uma hora aquilo explode. Então é importante você conversar. Uma coisa que eu faço muito na minha casa, nós temos 32 anos, faremos 32 anos de casado, daqui a algumas semanas, quase a minha idade toda, né? Eu me casei criança. Mas nós decidimos logo no começo que nós íamos resolver as coisas no mesmo dia. Isso foi muito fundamental. Muito fundamental. Porque muitas vezes o homem, quando ele não vence a discussão, ele quer bater na mesa, gritar, e hoje a mulher faz isso até pior às vezes. Não é? E essa decisão, então, de trabalhar para tratar o conflito sem atingir a pessoa, é a sabedoria que vem do alto, que nós lemos ainda há pouco aqui. A gente tem discussão? Muito. Claro. Onde houverem, aquele versículo apócrifo, né? Onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali haverá um conflito. Né? Ou 2, né? Ou 3. Segundo a Judite, né? Porque onde tem gente, poderá haver um conflito. E tem uma coisa, tem momento que a Sueli, meu Deus, ela me irrita, e eu sei que eu faço o mesmo com ela. Isso acontece muito quando a gente está estressado. O que é estressado? Muito trabalho, muita responsabilidade, muita coisa para resolver, ou alguém doente na família. Às vezes a gente está vivendo momentos assim, coisas para resolver, e você é pressionado de todo jeito, a tua tolerância cai, você não consegue ter muita paciência, então basta uma frase mal colocada e você, que é logo daquele negócio da tramontina, né? Dá logo o corte. Né? E aí o outro reage. Então, quando isso acontece, uma das coisas que eu aprendo, que eu tenho aprendido, eu tento me calar, porque eu sei que eu vou falar besteira. Eu tento me calar. Agora, quando o negócio, a ofensa entrou,
e naquela hora não dá para falar, eu fico, além de ficar em silêncio, eu tento falar com Deus. E peço para o Senhor julgar a causa. Eu falo assim, Senhor, fala para ela. Se eu estou errado, me revela. E ela faz a mesma coisa. E ela está do outro lado falando com o papai. A gente corre para o papai para tentar resolver. E é muito raro o nosso problema virar de um dia para o outro, Rafael. É muito raro. É muito raro a gente deixar para o outro dia. A gente precisa ceder. E aí a gente o quê? Colhe sementes, frutos de justiça. Ok? Então aí a parte amarela, lê aí, Rafael. Deus espera que confrontemos o pecado do nosso irmão de forma amável, a fim de convencê-lo de suas falhas, levando-o ao arrependimento. Levarão. Levando-o, perfeito, perdão. Levando ao arrependimento, à confissão e à reconciliação. Então esse é um ponto. Nós precisamos saber realmente de onde saiu a falha. E aquela pessoa vai ter que dizer, eu te peço perdão. Já teve vezes de eu dizer assim, você não pede perdão. E ela dizia, é verdade, eu não pedi perdão. E às vezes é o contrário. Você não reconheceu que você pecou contra Deus, pecou contra mim. E eu tenho que dizer a verdade. Eu quero pedir perdão. E no momento que esse tratamento se tiver ofensa, não se cale, que é o segundo ponto ali do proibido, né? Evitar o confronto por medo e aceitar tudo. Você precisa tratar o problema. O quarto, né? Agora, o quarto V. O que tem que fazer aí, ó? E reconcilie-se. Pode ler. Quando teu irmão pecar contra ti, é seu dever trabalhar para reconciliar-se com ele. Deus nos dá o exemplo. Ele não se esquece do nosso pecado de forma passiva. Ele escolhe não se lembrar dele de forma ativa. Perdão não é justificar o erro do outro. Pelo contrário, é um ato livre e consciente. Alguém decide não mais acusar. O perdão é da separação e admite a aproximação plena. O perdão é a base para o recomeço. Pois é. O Senhor toma sempre a iniciativa de nos perdoar. De nos perdoar. E aí eu pergunto, quem é você? Um pecador condenado, uma pecadora condenada. O que te torna tão favorito, tão especial, que você não perdoa o seu irmão? E Deus, sendo Ele santo, justo e bom, sem pecado algum, perdoa você, seu pecador e sua pecadora. Por que você não perdoa o seu irmão? Isso é o quê? Orgulho. Falei semana passada que quando Deus não está no centro da sua vida, o eu sempre grita mais alto. Porque eu não gostei, porque eu não aceito, porque eu não concordo, porque eu vou fazer o que você for preciso para você fazer do meu jeito. Eu, sempre o eu. Mas quando a gente ama o nosso Deus em primeiro lugar, e o nosso próximo como a nós mesmos, não é possível você amar o seu filho, o seu marido, sua esposa, seus irmãos, adequadamente, sem que você ame primeiro Deus. No momento que você ama Deus, você passa a ter, inclusive, compaixão daquele que está em pecado, que está vivendo uma luta. E quando você ofende o seu irmão, aí é um pecado. E qual é a consequência do pecado, gente boa? A morte. Você tem que matar o pecado. Por isso que Paulo diz que ele esmurrava o corpo e que ele tinha que realmente neutralizar, matar o velho homem para que o novo homem viva para a glória de Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Um outro ponto importante. O perdão é a base para o recomeço. Para reconciliar-se, é necessário o perdão. Sabe, eu fico às vezes vendo muitos homens, mulheres também, mas os homens são muito orgulhosos algumas vezes. Eles ficam carregando aquele peso nas costas. Não perdoa. A mulher já confessou. Fala a mulher, mas pode ser o homem também. Ou o homem já confessou. A mulher já confessou, já resolveu a situação, mas ele quer punir, quer punir, quer punir. Ele acha que não merece uma segunda chance. Quem é você
para não dar uma segunda chance se você recebe segunda chance todos os dias. Desculpa, mas você era para estar morto. Mas o Senhor te perdoa todo dia. Sabe lá o que você e eu fazemos? E recebemos assim o perdão do Senhor quando a gente diz, Senhor, eu errei, me perdoa. Um outro ponto importante, Salmo 103, versículo 12, salvo engano, ele diz, assim como está a distância do Oriente ao Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Isso significa dizer que quando o Senhor perdoa, Ele perdoa mesmo. Ele não fica passando na cara, e aí o Rafael vai orar, e ele diz, já vê, seu pecador, e aquilo que tu fez há 10 anos atrás, você acha que Deus fala isso? Mas você faz, né? Você faz. Dizem que as mulheres, eu não estou falando mal das mulheres, não, são comportamentos, tá, gente? E eu sou casado, graças a Deus, com uma mulher que tem também essas coisas, assim como eu tenho um monte de defeito. Elas têm uma habilidade, uma mente fantástica para ir buscar coisa lá atrás. E quando a minha fala isso, eu digo, opa, esse cara aí não fez, já resolveu, assunto resolvido. Fatura paga. Já confessei, já concordei, eu estava errado. Eu tratei aquilo. E são armas que não devem ser usadas. E Deus não usa essas armas. Tá certo, gente? Então, entendido aí os 4 vezes, nós estamos na reta final aqui. Então, você precisa, primeiro, visar a glória de Deus no conflito e não acabar o casamento ou o relacionamento com aquela pessoa. Segundo, veja primeiro a trave que está no seu olho antes de querer acusar o outro pelo cisquinho que está no olho dele. O próximo, vá e mostre o erro do seu irmão biblicamente, com amor. Eu falei semana passada também que uma das funções do crente é admoestar, corrigir o seu irmão para que ele não viva pecando. É seu dever, é meu dever fazermos isso. E o quarto, vá e reconcilie-se com ele. Agora veja, nós vamos falar sobre essa questão da ajuda para casamento em crise. Normalmente, quando as pessoas casam, elas pensam que serão felizes para sempre. O homem sempre imagina aquela mulher linda, maravilhosa, que ele chega em casa, ela está cheirosa, tomada banho, a janta pronta, né? Aquele sacrifício vivo à disposição dele, sexualmente falando, a hora que ele quer. Casei, agora vou ter todo dia. Né? Rafael deu um sorriso aqui. E a mulher fica imaginando aquele homem, quando eu chegar, ela vai me dar um buquê de ele vai me dar um buquê de rosas, presentes, vai abrir a porta do carro para mim, né? Vai me levar para jantar em vários lugares. E quando eles começam a caminhar, não é bem assim. Vêm as crises, são 2 pessoas diferentes que se unem pelos laços do matrimônio e que precisam aprender a conviver juntos e amar incondicionalmente uns aos outros. E as crises, muitas vezes, vão acontecendo porque há uma certa intolerância. A gente não trabalha a questão do suportai-vos uns aos outros em amor. Quem tem mais de 30 anos de casado aqui, levanta a mão. Domingo. Quantos anos, Domingos? 40, né? Bem mais velho do que eu, teu casamento. Quem mais tem aí? 35? Só o Domingos? Olha só, o Moisés. O Luiz Moraes casou um dia desse, varão. Você não está com essa bola toda. Estou brincando. Sim, de convivência, né? Estou entendendo. Então, imagina o tanto de desgaste que já teve nesses 40 anos. E se você realmente não amar a sua esposa, o seu marido, o casamento racha. E as pessoas tentam encontrar, agora está muito fácil, né? Cada vez mais fácil, o divórcio. Os desgastes vão acontecendo, às vezes desgasta, conserta, desgasta, conserta. E às vezes chega um momento que fica, entre aspas, insuportável. Porque realmente o casal não coloca Deus no centro.
Porque, veja, como eu falei, assim, muitos carregam um fardo da falta de perdão, de problemas não resolvidos por ano. Às vezes eles pagam um preço maior carregando esse fardo do que o preço de dizer, eu te perdoo, vamos recomeçar para a honra e glória do Senhor. Vamos começar direito agora. Nós erramos bem ali, mas daqui para frente é outra caminhada. E o casamento dura, perdura, né? Vai por muitos e muitos anos. Nós temos visto, então, que tanto nos Estados Unidos como no Brasil, cada vez mais o número de divórcio cresce, isso não é nenhuma novidade, e dentro da igreja isso está, meu Deus, assustador. Eu gosto muito das igrejas mais conservadoras, que usam aquele método da corte, né? O menino e a menina não namoram, não ficam trocando de parceiro ao longo da vida deles. Normalmente, quando eles crescem, eles vão encontrar alguém lá na comunidade e eles vão se apaixonar. Inclusive, o Paulo Gouveia, que semana passada esteve conosco, né, no Seminário Cultura Pureza, a Sofia, que é a mais velha deles, tem 17 anos, e ela está gostando de um rapaz, eles me contaram, da banda. E ele brincou, né, dizendo, pois é, cara, está chegando a hora, né? E o acordo que eles têm é que e ela quer beijar o noivo dela, o futuro marido, no altar. Você diz, pô, isso é careta, cara. A gente tem que fazer os test drive. Não funcionava assim antigamente. Biblicamente, vocês lembram como foi Isaac, né? Quando ele foi receber a esposa dele? Porque quando a gente realmente sabe que a esposa é um presente de Deus, e eu louvo a Deus porque eu descobri isso na Bíblia, em Provérbios, e eu orei pela minha esposa baseado em Provérbios, que diz assim, os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa fiel e dedicada é um presente de Deus. E eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu comecei a orar dentro desse versículo, para Deus me dar uma esposa de presente. E Ele me deu. Né? Então, quando a gente não entende que Deus ele tem um marido para você, tem uma esposa para você, a gente começa a errar muito. Muitos casam 2, 3 vezes, e às vezes não dá certo. Talvez hajam pessoas aqui que se separaram e continuam solteiras. Mas será que Deus não tem uma esposa para você, ou um marido para você? Submeta a Ele isso. Faça do jeito dele. Né? Deus é um Deus de recomeços. Ele sempre nos dá segundas chances para a gente fazer melhor na segunda oportunidade, já que falhou na primeira. Bom, quando os casamentos estão em crise, nós vemos que muitos sinais são dados ao longo do relacionamento. Vai passando o tempo e a gente acaba, às vezes, não ajustando as coisas, essa jornada 2. E eu quero falar rapidamente sobre alguns sinais de perigo no relacionamento conjugal. Coloca a próxima aí, Betinho. Aí. Primeira coisa que acontece quando um casamento está em perigo. Quem pode ler aí, Rafael? Pode ler? Declínio no respeito, afeto ou amor por seu cônjuge. Ok, só o primeiro. Então, quando o relacionamento está começando a ruir, gente boa, o que vai acontecer é que vai diminuir o respeito, o afeto, o amor pelo seu cônjuge, e as coisas vão esfriando. Esse é um sinal muito perigoso. Se você talvez estiver vivendo uma experiência dessa, você precisa resgatar tudo isso, porque o respeito, eu diria que é o alicerce que mantém o prédio em pé. Se estiver ruindo, enfraquecido o respeito, a coisa já está bem avançada, você precisa de ajuda. Segundo, Rafael, as conversas estão ficando cada vez mais superficiais.
Sabe, no começo, que eles queriam estar juntos o tempo todo, ele contava tudo para ela contava para ele, coisa do trabalho, coisa da mãe dela, do sobrinho dele, coisas que ele viu na rua, um passarinho que ia voando. Era muito assunto, mas o relacionamento, as conversas vão ficando cada vez mais superficiais, e não há mais liga, não há mais conexão, sinal de perigo. Terceiro, sente menos desejo. Tá ruim? O que é isso? Tá com problema no microfone aqui, Betinho? Sente menos desejo de estar com seu cônjuge e aumenta o desejo de fazer coisas sozinho. É aquele cara que não quer voltar para casa. Ou então ele quer chegar tarde para a mulher já estar dormindo, né? Menos desejo de estar com seu cônjuge e começa a fazer as coisas sozinho. Você pode ver quando o marido começa a trabalhar muito além do que deve, para ele chegar em casa, ele está insatisfeito com alguma coisa. Aí uma dica. Converse com ele. Por que você está chegando tão tarde? Está acontecendo alguma coisa? Eu te ofendi em alguma coisa? Eu falei alguma coisa que não te agradou? Você está com algum problema? Nós somos um, eu quero te ajudar. E se eu falhei, eu quero consertar. Você pode me dizer o que está acontecendo? Né? Eu noto que muitas vezes os maridos começam a trabalhar, a dedicar tempo demais fora de casa. Isso abre um espaço para os dois lados correrem diversos tipos de riscos. Vai lá, As questões e desgastes são os mesmos sem esforço algum para resolvê-los. Então começa a ser recorrente os mesmos problemas. Chega tarde, não fala, não dá atenção, frieza, né? Não cumpre algumas coisas que são obrigação, inclusive a parte íntima, a parte sexual. O marido não elogia mais a esposa não respeita mais o marido, sinal de perigo. Isso precisa ser consertado. Próximo. Discutem com profunda ira. Isso aí, qualquer discussão tira do sério. Qualquer discussão gera um bate-boca, às vezes ofensivo, com palavrões, palavraços e etc. Porque realmente não colocaram o princípio de dizer não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não resolveram enquanto era possível. Próximo. Sumiu. Passam por longos períodos de ressentimento. Isso aqui é um ponto muito importante. Se você está vivendo isso ou viveu, você vai concordar com o que eu vou dizer. Se você passar 48 horas sem resolver o problema, esse problema se transforma num ressentimento, numa raiva, numa tolerância. Você vai começar a ter um convívio, um relacionamento de convivência, e não de marido e mulher, e não realmente de pessoas casadas, uma só carne. Próximo. Você ou seu cônjuge parece estar atraídos por outra pessoa. Aí começa outros riscos. Você vê a sua esposa não te dando muita atenção. Você chega perto, ela parece que como? Eu ia falar um negócio assim. Parece que você está contaminado e não pode encostar nela. Possivelmente alguém está seduzindo a sua esposa, se é que não seduziu ainda. Pode ser que não, mas a possibilidade é real. E aí, o que fazer? Está ali embaixo, né? O que fazer? Conversar com humildade, admitindo seus erros e procurando juntos corrigir biblicamente. Pois é, esse que é o ponto, porque quando você deixa chegar nesse nível, você dificilmente vai conseguir resolver isso sozinho. Você vai precisar de ajuda, de algum conselheiro bíblico, de alguém para te auxiliar. Mas aí vocês precisam realmente reconhecer as falhas, se arrepender e se perdoar mutuamente. Eu já vi alguns casais que viveram esse tipo de crise e eles não seguiam os princípios de Deus. E algum deles tinham boa condição financeira. Então, quando dava uma crise dessa, ele dizia, vamos para Miami. E aí pegava avião, fazia um monte de compra. Mas não resolvia o problema. Paliativos. Moral da história, passaram-se anos, eles se separaram, ela está com outro homem, ele está com outra mulher.
os votos do matrimônio foram destruídos porque eles não seguiram os princípios de Deus. Então, há um momento que você precisa, nós estamos falando de casamento em crise, então fique ligado, estão ligados? Não? Por isso que eu estou falando desse jeito aqui. Isso serve para os solteiros. Solteiros têm que ouvir isso antes de casar. Para quando casar, ele já tem uma noção como é que funciona. Então, primeira coisa, nós precisamos, possivelmente, você vai precisar buscar ajuda se tiver essas características aí acontecendo no seu casamento. Muitas vezes as pessoas, quando procuram ajuda, elas querem procurar alguém que não vai confrontá-las. Ela quer alguém que ouça a sua história e passe a mão sobre a sua cabeça e diga, não, isso é assim mesmo, logo, logo vai passar. Eu não aconselho sem ouvir os dois lados. Porque se eles estão juntos, eles precisam encontrar o caminho de viver para a glória do Senhor. Né? E quando há alguma resistência, por exemplo, a procurar ajuda, a querer sair disso, a querer seguir dentro dos princípios de Deus, porque a resistência de um dos dois, às vezes até dos dois, mas normalmente de um. Sempre tem um que quer muito, porque ele acha que ele tem toda a razão. Então, quando ele chega lá, que ele for contar, ele vai dizer, eu tenho certeza que o pastor vai me apoiar. Tenho certeza que o conselheiro bíblico vai me apoiar, e eu quero ir, eu quero o outro acha que não tem problema. O outro diz, não, está tudo bem, a gente vai tentar resolver nós mesmos, né? Nós não precisamos expor isso para ninguém. Então, algumas razões que eu quero listar aqui bem rápido, que pode acontecer se uma das partes resiste. Pode passar o próximo aí, gente boa? Primeiro, achar que o problema não é sério. Pode passar o próximo aí, por favor? Achar que o problema não é sério e que a culpa é do outro. Isso é uma forma de resistir a procurar ajuda. Né? Sempre o outro é culpado, mas não existe um relacionamento que rompe por culpa só de um. Não existe isso. 2, não admite o problema porque é muito orgulhoso, tanto ele como ela. E por isso não procura ajuda. 3, teme que outras pessoas saibam do seu problema conjugal. A pessoa não quer abrir o jogo, ela prefere carregar aquele peso, aquele risco de acabar o casamento, se tiverem filhos, de trazer graves problemas para os seus filhos e para a sua descendência, do que dizer, eu preciso de ajuda. 4, pensa que será tempo perdido e que nada mudará. Então, essa pessoa já está achando que não tem jeito, que nada vai mudar porque ela mesma não está disposta a mudar. 5, teme que o seu pecado seja exposto. Veja, você que vive ou viveu, ou conhece alguém que está vivendo, a razão principal disso aí é o pecado. Deus não está no centro da sua vida. E é muito triste. Tem 2 coisas que me deixam muito triste, gente boa, que me incomodam. Uma é quando eu vejo um pastor que é pastor, mas não está exercendo o ministério. Isso me incomoda. E o outro é quando um casal se separa. Me incomoda. Porque Deus esteve lá. Deus deseja que aquele casamento siga e que só a morte tenha poder de separá-los. Então, é preciso entender que o pecado precisa ser exposto. Meus queridos, quando Jesus foi colocado naquela cruz, sabe por que ele foi colocado naquela cruz? Por causa do pecado. Ou você aceita o perdão do Senhor, libera o perdão para o outro e mata o poder do pecado, como Paulo diz, o pecado já não terá mais domínio sobre vós, que vocês não estão mais debaixo da lei, sim da graça. Ou o pecado mata a tua vida, mata o teu relacionamento, mata o teu casamento. É preciso enfrentar o pecado biblicamente. 6, não quer mudar ou largar o outro relacionamento. Isso é em caso daquele casamento que já está tendo uma vida aí dupla, né, de uma das partes. 7, não sabe a quem recorrer. Fica perdido, não tem confiança, não acha ninguém que possa tratar com ele e, por isso, perdura ali no problema. Outro, nos Estados Unidos não tem dinheiro para o aconselhamento. Lá nos Estados Unidos o aconselhamento é pago, assim como a psicologia. Aqui no Brasil muitos fazem isso gratuitamente. Eu, por exemplo, faço isso, mas
tem alguns amados que vivem, né, se sustentam desse trabalho, e alguns cobram, por isso que alguns dizem, não tem dinheiro, né? Ele coloca aqui como não ter dinheiro para o aconselhamento bíblico. O outro ponto é assim, quando você sabe que está numa crise, que precisa ser tratada, você tem que escolher bem o conselheiro, a conselheira. É importante que essa pessoa tenha uma vida espiritual aprovada, que essa pessoa tenha um bom testemunho, que essa pessoa, de preferência, seja da sua igreja, né? Porque, às vezes, quando você vai ser atendido por pessoa de outra igreja, é importante que o seu pastor autorize, para ele saber que você está sendo tratado por um outro pastor, né? E um outro ponto e quando o conselheiro não é crente, é um pouco complicado, gente, porque, por exemplo, biblicamente, nós não devemos levar o nosso irmão para o tribunal. A Bíblia tem um princípio que trata sobre isso. Mas muitos levam, quando chega naquele nível de disputa, eles levam para o tribunal. Mas era para ser resolvido na igreja, dentro dos princípios bíblicos. Isso, entre aspas, evoluiu tanto, distanciou tanto, que as pessoas não conhecem nem os princípios da palavra de Deus sobre isso. Então, elas resolvem do jeito que o mundo resolve. Por isso que a gente não recomenda que se você é um crente, você precisa procurar biblicamente a correção dessas situações de pecado para que vocês possam viver uma vida que agrada a Deus, né? Mas, pastor, tem alguns conselheiros bíblicos que também não são preparados. É verdade, pode ter sim. Sabe, gente, tem uma coisa, a gente que lida com aconselhamento bíblico, com treinar pessoas para aconselhamento bíblico, meu objetivo é ter em Manaus centro de aconselhamento bíblico, de pessoas preparadas, treinadas, para lidar com essas coisas biblicamente, né? E a gente vê muitos correndo lá para fora. No entanto, nós vemos assim, não, mas tem ali um psicólogo cristão, tem um psiquiatra, um psicanalista cristão e tal. E tem uma coisa que a gente chama de integracionismo. Quando é isso? O camarada pega os fundamentos da psicologia humanista, que tira Deus. Eu não estou falando mal do psicólogo. A ciência é de Deus, não é do homem. Agora, quando o homem começa a usar a ciência, a sua própria maneira, ele tira Deus. Aí, Deus é o Criador. O Criador que tem um manual, não é não? Não é o Criador que tem um manual de funcionamento? Quando nós tiramos Deus do centro, o homem é o centro. Então, realmente ele fica perdido. Ele vai se mover pelo evolucionismo e não pelo criacionismo, não é? Por isso que a gente diz assim, às vezes o camarada diz, mas é um psicólogo cristão. Pois é, mas tem que ver o fundamento que ele usa. É a palavra de Deus a essência? A palavra de Deus é a essência? Ou não? Eu, por exemplo, uso algumas técnicas, às vezes, quando necessário, da psicologia terapêutica, mas são úteis. Mas a essência é a palavra de Deus. Tá bom? Então, é importante procurar conselho, se você está vivendo uma crise, de pessoas que realmente conheçam a palavra de Deus e sabem dominá-la bem, aplicando os princípios dele no seu problema. Aí, também tem as 5 chaves para que você tenha sucesso no aconselhamento. Pode passar o próximo, por favor. Primeiro, concentre-se nas suas responsabilidades. O que acontece, é o próximo. O que acontece, gente, é que o camarada acha que só o outro falhou, ela acha que só ele falhou. Eu vejo demais isso. Inclusive, problemas com líderes, com pastores, quando tem problemas conjugais. E ele sempre acha que ela tem que mudar, ou ela acha que ele tem que mudar. Mas, normalmente, a mudança precisa começar primeiro em mim. Então, assumir as suas responsabilidades, ou concentrar-se nas suas responsabilidades. Segundo, vá direto ao coração do problema. Muitos ficam negando. Não é ele, é sempre assim. Ele sempre repete isso. Nunca, sempre usa essas palavras. Né? Quando nós colocamos Deus no centro, as coisas vão voltando para o seu devido lugar. 3, lembre-se do poder transformador do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, né? Ele é a justiça de todo aquele que crê. Nós precisamos colocar o Evangelho no centro.
E Deus realmente transforma profundamente uma pessoa que se submete à sua palavra. O Jean não está aqui hoje, né? O outro Jean, o Jean Cabral. O Jean viveu nós fizemos aqui algumas séries, inclusive o Rafael acho que entrou aqui naquela cara a cara, né? Que a gente tinha aqui uma pequena ministração, só era homem, ambiente seguro, e começávamos a ministrar daqui mesmo na vida daqueles que traziam alguma demanda, e foi extremamente libertador aquele momento. E uma outra série que foi a Isca de Satanás, né? Que muitos engolem a isca, e muitos resolveram consertar coisas do seu passado, pedindo perdão a pessoas que eles ofenderam, a mulheres que eles tiveram um relacionamento antes de conhecer Jesus. E o Jean passou por um processo profundo. Ele falou aqui, ele testemunhou, ele já testemunhou em outros lugares, por isso que eu estou aqui citando. E Deus restaurou um casamento que estava com o divórcio assinado, não só assinado, mas separado. E eles estão aqui na igreja. Quer um outro exemplo? A Eliane, secretária, isso também é público. Eu entrevistei os dois quando nós fazíamos aquela série aqui, uma vez por ano, né? No meio do ano tinha aquela série Mais Que Vencedores, era o nome. Então a gente fazia várias programações, nas terças-feiras a gente ia para o templo, convidava a igreja toda, e uma das vezes eu falei sobre crise, e eu entrevistei os dois. O Keno, que hoje é diácono, né? Ele começou a trabalhar, se eu colocasse cada uma daqueles 7 dicas de perigo que eu li há pouco, ele seria provado em todas elas. Ele começou a chegar tarde, ele começou a sair com os amigos, ele começou a beber, daqui a pouco ele arrumou uma mulher, do trabalho, e aí eles se separaram. E a Eliane recebia a instrução, poxa, ele te traiu. Jesus disse que a cláusula, né, de acessão, você pode separar por um problema de infidelidade. E ela dizia, mas antes ele falou, Jesus falou, a Bíblia diz, a Eliane dizia, que até que a morte separe, ele está vivo, eu não vou casar com ninguém, não. Passou-se tempo, Keno adoeceu, teve hepatite, ele fazia hemodiálise, chegou um momento que ninguém conseguia cuidar dele, a mãe dele não conseguia, os pais não conseguiam, se chama Eliane, eles têm um filho, Lucas, né? Vai até casar agora esse ano, Lucas. E ali Deus começou uma transformação na vida deles, reconciliação, recomeço, família firme e forte, servindo ao Senhor. Então, se você aplicar a palavra do Senhor, a mudança acontece. A questão é que nós não queremos nos submeter a ela. O quarto, peça a oração. Busque alguém confiável para prestar contas. Abra o jogo. Eu sugeri um filme sobre drogas, né? O nome do filme é Querido Menino. O Domingos assistiu, né, Domingos? Né? Você vê ali, aparentemente, um menino super bem tratado, mas filho de um casamento rompido. Um casamento que não foi consertado. Consequências enormes naquele relacionamento. Né? E foi legal que, num dos momentos do filme, o pai chama o garoto, que já estava alguns meses sem se envolver com drogas, e ele diz, vamos prestar contas agora, você vai ter que fazer xixi aqui para ver se tem droga no seu sangue. Né? E você precisa ter alguém para acompanhar. Né? E por que orar? Porque esse problema de restauração de casamento é uma guerra espiritual. Satanás não quer que você mude. Ele quer que o casamento se acabe, porque o casamento e os filhos são para a glória de Deus. Se o casamento não segue, Deus não recebe a glória. 5, persevere. Nós precisamos continuar no tratamento. Às vezes leva tempo. Paulo Gouveia, que esteve aqui, quem esteve no seminário com toda a pureza? Foram 4 anos. Eu conheci no meio do processo. Nós nos conhecemos no meio do processo. Foi muito difícil, mas Deus restaurou o casamento. E agora eles estão andando por todo o Brasil e também agora com convite para fora do Brasil para testemunhar do que Deus fez na vida deles. Foi difícil, por isso que tem que perseverar, mas aconteceu. Um outro ponto importante, que quando isso aí não dá certo, em último caso,
O cara não quer ser aconselhado, não quer ser ajudado. Biblicamente, o que é que se faz, pastor? Joga o cara fora. Biblicamente, você tem que levar à igreja. Eu me lembro, eu era pequeno, aquele menino lourinho, lindo, sabe? E eu via, às vezes, sem inveja. Sem inveja. Aquele menino lourinho, mas era lourinho mesmo, Domingo. Cara, eu via quando tinha reuniões na igreja que chamava de disciplina. Quem viveu isso na sua história? Os crentes mais antigos, não é, Ajax? A disciplina não era para destruir o irmão, não. Era para consertar a vida dele. Tinha que ser levado à igreja. Isso acabou. São pouquíssimas igrejas que mantêm esse conselho do próprio Jesus. Está lá em Mateus 18. Mateus 18 fala sobre isso. Você vai e tenta reconciliar com um, depois não dá, leva a testemunha, depois não dá, leva para a igreja. Precisa levar para a igreja. Eu já vi vários casos, pessoas que eu conheço aqui em Manaus, que passaram por um processo de disciplina na igreja, para toda a igreja, porque aquele irmão não quis ajuda, então a igreja comunica, esse irmão tem pecado, ele está em adultério, está vivendo com uma outra mulher ou com outro homem. Nós precisamos trazer para a igreja. Você sabe, Paulo ensina isso lá na carta aos Coríntios. Muitas dessas famílias são restauradas, porque não é um princípio de homem, é um princípio de Deus. Olha, gente, há décadas que muitas igrejas abriram mão desse princípio. Agora, isso é feito com amor, porque você não está confrontando as pessoas, mas o pecado que tiraram elas do caminho do Senhor e tornaram elas distantes de Deus. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Tem crentes novos aqui. Essa correção pública na igreja, ela é bíblica. Infelizmente, pouquíssimo usado. Lembrando que essa intervenção deve ser amorosa. Inclusive, no livro, ele conta uma história de um casal que vivia muito bem, igual como eu falei aqui no início. Eles se amavam no começo do casamento, estavam sempre juntos, de mão dadas, abraçados, sorrindo, felizes. Mas com o passar do tempo, ela se envolveu com um colega de trabalho, né? E foi se afastando do marido, se afastando dos amigos da igreja, porque normalmente os amigos da igreja podem dar uma palavra para ver se ela volta, né? E chegou um momento que ela saiu de casa e resolveu morar com esse suposto amigo do trabalho. O pastor dessa mulher, Rafael, tentou falar com ela várias vezes, ela fugia dele. Ela não queria ser, entre aspas, importunada. Sempre evitava o pastor. Então o pastor resolve mandar uma carta para essa irmã, incentivando essa irmã a permanecer fiel aos seus votos matrimoniais. Ele disse para ela, nós damos apoio para você, nós pagamos o aconselhamento bíblico, mas ela recusou todas as ofertas. Por fim, o pastor manda uma carta final, uma outra carta, falando das consequências que aconteceriam na vida dela, na família, biblicamente, né? Caso ela seguisse com aquele propósito de realmente romper e continuar com o divórcio. Mas foi bem interessante esse relato, porque quando ele reuniu a igreja, dizendo, a irmã fulana estava vivendo com outro homem, o irmão fulano está aqui com os filhos, está uma confusão, era um casal, né, de filhos, e nós então precisamos discipliná-la, mas da seguinte maneira, nós vamos estar orando por ela, toda a igreja. E eu quero que vocês façam o seguinte, todas as vezes que você encontrar essa irmã na rua, vocês vão dizer para ela o seguinte, eu escrevi o que ele instruiu. O codinome aqui é Tereza. Tereza, é tão bom ver você. Eu tenho sentido a sua falta na igreja. Sei que você tem passado dificuldades no casamento e que pediu divórcio. Mas não é tarde demais. Se você aceitar a ajuda da igreja, aceitar o aconselhamento, seu casamento pode ser restaurado. Nós amamos você e queremos o melhor para você.
Por favor, Teresa, não vire as costas para Deus e para a sua família. Todos os irmãos orando, encontrava essa irmã, ninguém tratava mal ela, mas dizia essa frase, essa mensagem para ela, que ela era amada, que ela estava passando por dificuldade, mas que a igreja queria ajudá-la, que a igreja acreditava que o casamento poderia ser restaurado. Passaram-se uns 4 meses. E alguns encontros com a família, porque os filhos tinham que ficar uma hora com um, outra hora com o outro, né? E muitos apelos da igreja, e a Teresa cedeu. E num certo dia ela foi ao escritório do pastor e ela perguntou dele o seguinte: ainda é tarde demais ou ainda é possível? Há alguma maneira de restaurar a minha família? Então Teresa começou ali o processo de aconselhamento, de reconciliação. Levou muito tempo. O marido dela também se submeteu, tentando de fato restaurar o casamento. Foi muito difícil, mas eles conseguiram reatar. E o interessante é que eles fizeram culto para a renovação de votos desse casamento. E eles contam que havia muito mais choro na renovação de votos do que houve quando eles casaram. Porque foi algo praticamente impossível. Ela já estava com outro cara, vivendo com outro cara. Então, amados, aqui nós vemos que há um papel da igreja na restauração. E pode colocar aí para mim Lucas 15, 4 a 6. Lucas 15, 4 a 6. E no dia da renovação de votos, ela pede para a igreja, para que fosse lido esse texto aí, Lucas 15, 4 a 6. E eu vou terminar aqui. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Pode passar. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Próximo. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu diria, meus amados, que se você se mover, ou alguém que você conhece, pela direção de Deus, qualquer casamento pode ser restaurado. Qualquer casamento pode ser restaurado. Casamento como o do Paulo Gouveia, que ele contou para vocês, praticamente impossível um casamento daquele sobreviver. Casamento do Jean, né? Tem um que eu não tenho autorização de falar, que está aqui na minha mente, que a esposa se envolveu com um homem de dentro da igreja, o marido pastor, o casamento foi restaurado. Então, meus amados, quando nós de fato nos submetemos aos princípios de Deus, os conflitos perdem força. E a verdade de Deus domina aquelas mentes e corações, e as mudanças acontecem.